Ao vivo aqui, mais uma vez estamos ao vivo. Vamos aguardar a todos que estarão participando conosco nessa live. Vamos esperar que o Danley se conectar. Isadora Guedes já entrou. A Isa está em todas. Seja bem-vinda, Isadora. Deus abençoe. Como vocês estão? Estão bem? O Danley já chegou. Então eu já vou arrastar o Danley aqui. Está enviado o convite, meu amigo Danley. Vamos chegando. Isso, já dividimos a tela. Fala, meu Ontem eu tomei, rapaz, um couro no Facebook porque desabilitou a função de convidar outra pessoa no meu Facebook. Eu não sei porquê, eu já pesquisei sobre, não consegui achar nada sobre, mas passei um aperto, rapaz. Tinha um convidado amigo meu, um pastor aqui na região, psicanalista, mas aí ele abriu lá no dele e nós conseguimos fazer por meio do Facebook dele. Mas vamos que vamos. E aí, meu amigo, como é que você está? Eu tô bem, cara, eu tô bem. Eu, assim, um pouco cansado ultimamente, tô estudando pra caramba, mas tô bem. Eu confesso que tô deixando de dormir pra estudar. Rapaz, eu tenho dormido muito tarde. Eu sofro de ansiedade. Inclusive, eu vou até usar essa live aqui para fazer uma consulta, né? Já que agora é doutor Danley. Caraca. Rapaz, quem te viu com meio metro, hein, cara? Agora te vê esse homenzarrão aí. Tá medindo quanto a altura? 1,80. Você é mais velho que seu irmão, quantos anos, cara? 2 anos só. 2 anos? Então, quando eu cheguei na igreja, você tinha, né, 6 anos, cara. Quando eu cheguei na Igreja Batista em Ponte Nova, né? Você tinha 6 anos, cara. E aí quase que então a nossa live hoje não dá certo porque a luz aí em Ponte Nova, a energia elétrica foi embora, cara. Na cidade inteira, cara. Que coisa, hein, rapaz? É complicado. Mas que bom que vai dar pra gente bater esse papo aqui. Eu vou esperar o pessoal chegar aqui. O Júnior Bazete chegou. Fala, meu irmão Júnior. Fica com a gente aqui que o negócio vai ficar muito bom, Júnior. Nós vamos falar sobre alguns assuntos importantes dentro da universidade. O Danley, ele é um estudante de medicina, aluno na UFV, Universidade Federal de Viçosa. O cara é federal. O cara é federal. E nós vamos bater uma resenha aqui. Tem o Júnior lá de Natividade também. Tá aqui. Rapaz, mas tem uma mulher bonita demais aqui nessa live, cara. A Ellen Moraes Miller. Poxa vida, cara. Rapaz, agora a responsabilidade aumentou, hein? Vou até tomar uma água aqui. Eu tô brincando, ela tá na minha frente, que eu não sei. Ela tá só pra dar ibope, porque tudo que eu tô falando aqui, ela tá ouvindo, que ela tá sentada no sofá na minha frente aqui. É só para aumentar o número de participantes, para não passar vergonha. Ô, gente, por falar em passar vergonha, olha só. Eu bati os 202 inscritos no YouTube. Eu tô com 202 inscritos no YouTube. Então faz o seguinte, fique com pena de mim mesmo. Fique com muita pena e vai lá, se inscreva. Se inscreva no meu YouTube. Cara, mas o YouTube é muito difícil você... E olha que eu tenho produzido vídeo, 3, 4 vídeos por semana, é muito difícil você conquistar seguidor. Você tem um canal no YouTube também, né, Danley? Tem sim. Hoje eu acho que eu tô batendo 8.100, não sei se é 8.1K, alguma coisa assim, cara. Porque... Então, você já é um youtuber outro nível, né, cara? Eu tô engatinhando ainda. Nada, cara. É muito questão de métrica. Depois você descobre como é que o YouTube funciona, sabe? Por exemplo, hoje em dia, eu tenho 2 semanas que eu não posto vídeo, que eu tô editando um vlog aí de 40 minutos para subir, e eu tô gastando umas 2 semanas, tava até mexendo hoje, aproveitando que tava sem internet, né, não tinha como estudar, aí eu fui editar vídeo. E aconteceu que
Tipo, o meu canal por dia tá tendo de 15 a 20 pessoas se inscrevendo sozinho. Porque o canal já tomou uma proporção em que eu não preciso fazer mais nada, sabe? Eu só deixo lá e Entendi. vem gente. O material que você produziu já tem feito com que o canal continue circulando, né? Porque é um Sim, material sim. permanente. Eu tenho procurado fazer isso, né? Ter um material permanente, por isso das lives, por isso. Aí você está falando que o meu canal é uma bênção. Que bom, que bom. E a intenção é essa, né? A gente poder Sim, ter um sim. papo descontraído, perceber que servir a Deus não é essa dureza que por vezes é imposta, que é uma coisa muito leve, né? E, na verdade, quando Uhum. você entende que servir a Deus são princípios, né, e valores que são impregnados, né, nos nossos corações, e não uma religião em si, as coisas se tornam muito mais fáceis e muito mais verdadeiras, né? E nós vamos deixando a hipocrisia, a religiosidade, o gesso da religiosidade de lado e vamos vivendo para Deus, né, conforme a vontade de Deus, mas de uma forma como Ele deseja, uma forma leve, longe das amarras religiosas, das instituições. Da Que coisa terrível. ritualidade. Cara, você não sabe. Galera, eu estou batendo um papo aqui. Ramilo entrou, estou esperando o pessoal chegar aqui. Quem da sua galera está aí? Tem alguém? Caraca, Pô, peraí. cara, você tem O puro. Richard tá Pô, aqui. você tem. Cara, você tem muito seguidor, cara. Um átomo do mundo. Deixa eu ver aqui. É, Melissa, a Isadora Guedes. Mas essa hora, cara, costuma que, como tem muita gente fazendo live ao vivo, seja É. no YouTube ou outros lugares, é complicado você competir. Por exemplo, só no meu perfil que eu abri ali tem mais de 10 pessoas fazendo live ao mesmo tempo, sabe? E a concorrência é sinistra, né? Você vai É concorrer aí bem com o isso. pessoal do sertanejo aí, já, Não dá, já não. entrou perdendo. Já entrou Menos um, perdendo. você entra com menos um. Menos um. Cara, o negócio é o seguinte: o pessoal, então vai lá, né? Fábio Miller dos Reis, que é a minha URL no YouTube, dá uma moral lá, vê o conteúdo. Se você pelo menos entender que o conteúdo é importante para você, dá essa moral lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos dá essa força aí, né? A Isso intenção aí. é fazer com que, de certa forma, a nossa voz seja ouvida. Não tem uma outra intenção, né? É uma intenção de procurar edificar a vida das pessoas mesmo, né? De trazer um pouco de reflexão para este mundo que está conturbado, está complicado. Eu acho que nós já podemos começar com a nossa pauta aqui. O que Sim, você sim. acha, Darley? Ah, por Né? Porque mim nós já temos pode uma começar, hora, cara. o Instagram, na verdade, ele nos limita, cara, porque uma horinha, rapaz, eu estou com um, possivelmente, daqui quanto tempo você se forma? Daqui. Depende, né? Com essa pandemia aí, 5 anos. 5 anos, então, daqui 5 anos já. Nós temos aí um doutor, mais um doutor. É, Você podia se especializar em geriatria, cara, porque até lá eu já vou estar coroa, aí eu já teria aí um upgrade na minha saúde. Tá ok? Já me Ô, falaram isso aí Danley, já, cara. Mas, por exemplo, uma das é, coisas que eu gosto é urgência e emergência, cara. Por enquanto, por enquanto. cara, ô Danley, você é músico, cara, você vai me entender o que eu vou dizer agora. Você não sabe com quem que eu tô para bater um papo, mas não vai ser live, né? Bom, por enquanto não, mas eu tenho conversado direto com o Zé Bruno do Resgate, cara. Hoje mesmo eu estava conversando com ele no Instagram. Você tem ideia disso, cara? Caraca, velho. Um cara que Eu eu tenho, eu tava cresci assistindo. ouvindo ele. Não, eu tava assistindo o novo, tipo um making off que eles fizeram do novo DVD, não sei, alguma coisa assim, esses dias agora, velho. Ficou muito show, ficou É. muito show. Cara, e sabe que. Olha a mensagem que ele me mandou. Ele falou: rapaz, eu tenho conversado com alguns pastores por Skype. Eu falei: pô, por Skype eu não tenho, mas eu até baixo pra gente conversar. Ele falou: não, mas eu uso o Zoom também. Rapaz, ele abriu a porta para mim entrar para Olha conversar com só. ele, cara. Um cara que eu cresci ouvindo, que eu sou Caraca. admirador demais, né? A minha banda preferida desde sempre. Uhum. E, rapaz, né, já imaginou se eu conseguisse fazer uma live com o Zé Bruno, cara? Que Pelo isso, cara. amor de Deus, rapaz, eu ia, aí eu ia chutar mesmo, porque, né? Mas, ô Danley, Hum.
eu tenho muita admiração, já disse, né, para o seu irmão, eu tenho muita admiração por vocês, né, pela superação que a gente percebe na vida de vocês. E eu queria então fazer dessa live uma live bem leve, né, e que nós pudéssemos trocar um papo aqui, bater um papo aqui, né, o pessoal que está aí nos assistindo, poder pensar também um pouco sobre todo esse universo de universidade, né, é meio redundante, mas você estudando medicina em uma universidade federal, né, neste mundo conturbado que nós estamos vivendo, mas antes, fala um pouquinho de você, cara, para que a gente, né, para que as pessoas que me seguem te conheçam e para que a gente possa, né, dar prosseguimento aqui na live. Um pouquinho da sua história. Então, fala, galera. É o seguinte, meu nome é Danley, né? Para quem não me conhece, eu estudava administração na Universidade Federal de Ouro Preto e agora eu estou estudando medicina na Universidade Federal de Viçosa. Só que o começo foi essa coisa de estudar, sabe? Começou bem lá atrás, porque eu no ensino médio eu não era um cara que estudava muito. Eu queria tocar guitarra e jogar bola. O que todo garoto quer ser, né? Ou um artista ou jogador de futebol. Então, eu pensava muito nessas questões, comecei a aprender, comecei a correr atrás, mas com o tempo eu vi que para que eu pudesse alcançar meus sonhos, eu precisava de alguma coisa que me trouxesse rentabilidade. Porque, querendo ou não, hoje em dia, se você só é músico ou jogador de futebol se você tiver dinheiro para investir nisso, porque são carreiras que requerem uma questão financeira mais arrojada, assim, sabe? Então, eu comecei a estudar, estudei para o concurso do Corpo de Bombeiros, eu fiz lá na UFMG, não passei porque foi minha primeira prova, meu primeiro contato, não tinha base, só que no final do ano eu continuei estudando, passei no IF, aqui em segundo lugar, em técnico administrativo, passei na UFOP e depois eu passei na UFV, né? Só que é o seguinte, nunca foi fácil e nunca vai ser. Muitas das pessoas me perguntam, cara, eu tô com vontade de desistir porque não é fácil, eu falo algo desse jeito. Eu sempre falo assim, velho, nunca foi fácil. Por exemplo, quando eu passei em medicina, eu mal dormia. Quando eu estudava para passar em medicina, eu mal dormia porque eu fazia administração, no tempo livre que eu tinha, eu estudava para o Enem e tinha que me organizar com essas duas tarefas, ainda limpar a casa, fazer minha comida no fim de semana, entendeu? Correr atrás para conseguir, cara. E foi pesado, não foi fácil, mas deu certo, entende? Show, cara. Essa é a sua história meio que já vislumbrando aí a academia, né? Uhum. Assim, o sonho de infância que você percebeu que seria mesmo um sonho, né? Meio que Aham. utópico, né? Essa questão. Eu acho Sim, que sim. toda criança, né? Sobretudo os homens, mas agora também as meninas, né? Têm pensado em ser, né, jogadores ou jogadoras de futebol. É um sonho assim infantil, mas que quando chega numa certa idade a gente percebe, né, que a coisa, sobretudo no Brasil, ela é difícil. Então você foi para um outro caminho, né? E um caminho difícil, porque você passar numa universidade federal para medicina, cara, é algo muito duro. E certamente, se você está lá, é porque foi dureza, foi trabalho, foi dedicação. Então, você está me dizendo que a remuneração foi um ponto importante para a sua decisão pela medicina, ou você também se sentia, de certa forma, vocacionado dentro dessa questão? Então, essa questão, muita gente me pergunta sobre essa questão. Tipo, o financeiro hoje em dia sempre faz parte das nossas escolhas, querendo ou não, porque nós vivemos um mundo capitalista. Nós não devemos dar o melhor lugar ao dinheiro na nossa vida, mas nós precisamos dele para fazer diversas coisas, entende? Então, tipo assim, não foi só pautado no dinheiro. Por exemplo, eu fazia administração e eu gosto de administração. Tanto que hoje eu comecei a estudar mercado financeiro com a base que eu tive no curso. Só que em determinado momento eu queria mudar da UFOP para a UFMG. E o que aconteceu é que eu vi que a nota de corte lá é muito alta. E a nota de corte sendo alta, eu comecei a pensar assim, cara, a nota de corte lá na UFMG é alta. A nota é quase próxima da nota de medicina. Por que não tentar? Porque eu sou do tipo de cara assim, eu não sou o tipo de cara que fala assim, poxa, eu nasci com vontade de ser médico.
Não, mas eu sou um cara assim, poxa, o que que eu gosto, o que que eu posso estudar que me instiga, sabe? Eu gosto de ter minha mente sempre trabalhando. Tanto que eu gosto de muitas coisas que as pessoas acham complexas, tipo física, literatura, matemática. São coisas que você requer um pouco mais de trabalho mental para você conseguir realizar, sabe? Eu acho que essa coisa, essa Show. instigação por querer saber mais e aprender mais que me fez escolher essa carreira. E eu só descobri que era o que eu queria fazer quando eu estava lá dentro, sabe? E hoje, então, você entende, é, você já passou por aquele período de incerteza dentro da academia, né? Dentro da faculdade ou da universidade, né? É isso mesmo que eu quero. Porque chega um determinado momento, né, que nós paramos para pensar, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? E muitas pessoas desistem, né? Desistem no meio do caminho por descobrirem que não era aquilo que, na verdade, elas queriam para a vida delas, né? Como uma satisfação pessoal. Você não, você já entendeu o que é isso, né? Que é porque também, né, já está dentro e abrir mão de ser médico deve ser uma escolha assim, né? Poxa, Então, é o que é eu só se falo a pessoa muito não com. tiver realmente convicção. Fala aí. Sim, é o que eu falo muito com o pessoal. Geralmente as pessoas me perguntam assim, chegam e mandam mensagem do tipo, ah, como é que você sabia? Como que você teve certeza e tal? Só quando você tá dentro, cara. E eu sempre falo com as pessoas, oh, se você escolher um curso que você acha que não é aquilo que você quer, sai e corre atrás de outro. Não fica perdendo tempo, sabe? Porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha muito tempo de vida, nós precisamos correr atrás do que nós gostamos de fazer, cara, do que nós nos identificamos, porque isso vai ter um resultado lá na frente, entende? Uhum. E isso eu acho que é o mais importante, que é o mais importante. Você focar naquilo que você quer fazer, porque tem muita gente que me manda mensagem. Essa semana um cara me mandou mensagem, ele está fazendo odontologia, está no quarto ano, faltando um ano para formar e quer largar para fazer medicina. Então ele ficou 4 anos fazendo uma coisa que ele não queria, entende? Tem muita gente que já está formada e me manda mensagem aqui no Instagram para falar que quer fazer algum determinado curso, que quer largar para fazer um outro curso. Eu sempre falo, cara, você quer fazer, larga e faça. Só que você vai ter que arcar com as consequências daquilo que você fez. Se você largar o curso para fazer uma outra coisa e na primeira vez não der certo, você vai ter que saber que você queimou o barco e deixou para trás. E agora é bola para frente, ou dá certo ou dá certo. Entende? Ok. Ô, Danley, você continua conciliando aí os estudos com o Ministério de Louvor? Então, cara, isso é complicado porque eu só toco aqui em Ponte Nova nas férias. Lá em Viçosa eu frequento a Lagoinha. Eu costumo ir mais nos dias de sábado, porque eu deixo domingo para me estudar, para preparar para alguma coisa que tem na segunda. E o pessoal, eu confesso lá que o pessoal fica no meu pé para entrar para o Ministério de Louvor, porque um dos caras que é do Ministério de Louvor é filho da pastora, ele entrou no meu Instagram e viu que eu toco, sabe? Aí teve um dia que eu quebrei um galho lá para eles no baixo. Eles falaram assim: caraca, você toca muito, vem tocar aqui com a gente. Falei, galera, não dá, eu não tenho condição, porque para você tocar, você tem que dispor de tempo para você treinar durante a semana. Com Você tem certeza. que se empenhar para pegar as músicas e eu não tenho esse tempo. Se bem que agora tem uma onda aí de worship aí que se souber 4 notas, você vai embora, né, cara? Sim, sim. O problema é que, Não, tipo não. assim, não, tipo assim, o worship dá até pra tocar, só que o problema é que como eu sou guitarrista, o worship pra quem é guitarrista é um monte de lick. Uma música tem uns 10 licks diferentes, né? Verdade. Mas assim, mas cara, você não deveria parar. Você é um excelente, realmente instrumentista, sua dedicação. Né? Eu sou um músico intuitivo. Eu não tenho formação. Eu aprendi na minha casa, né? Com meu pai, nas rodas de amigos, né? Porque a minha infância foi assim. Agora você não. Você é um cara dedicado. Além de toda a intuição, né? Você conhece da coisa. Eu sou mais intuitivo. Eu sou mais, né? Não tenho formação. Minha formação foi a sala da minha casa, Ah, né? isso faz parte Mas, também. mas você não deveria parar, não. Mas fala pra gente então, ô Danley, eu tenho uma curiosidade, cara, com relação à academia, e sobretudo na sua ala, né, a medicina. Como que é essa vida aí de estudante, cara? É pesado? É prazeroso? É pesado e prazeroso? Dá pra gente um feedback, só para que, né, eu não participei, né,
de uma academia, digamos, uma universidade federal, uma faculdade normal. Aí eu fui para o seminário, cara, que é outra situação, é um outro modelo. Né? Fala para mim, em especial, né, que eu tenho essa curiosidade, só para termos aí um feedback seu com relação a isso. Então, cara, essa questão de estudar na Universidade Federal é pesado, é pesado. Os meus próprios colegas, a galera que é da minha sala, eles perguntam assim, Danley, como é que você consegue, velho, estudar, ter um canal no YouTube, postar vídeo, estudar inglês e ainda tirar notas altas nas provas, entende? Só que o segredo é dormir pouco. Mas é muito pesado, cara. A gente tem aula, por exemplo, eu no meu primeiro ano, que eu fui calouro, a gente tinha algumas tarefas em casa. Então, além da faculdade, eu tinha que tirar o lixo, tinha que fazer compra para casa, tinha que fazer café da manhã, fazer o café para os veteranos em alguns dias da semana, sabe? E então eu tinha que acordar mais cedo, eu tinha que estar de pé por volta de 6h30, sendo que minha aula começa às 8h. Então, 6h30 eu estava de pé, fazia café, ia para o MU, que é o espaço lá que a gente toma café na universidade, para conseguir chegar às 8 horas lá em cima no prédio no departamento de medicina. Entende? E a gente tinha aula de 8 até, varia o dia, mas geralmente até 11, 11h30, meio-dia. A gente tem uma pausa e dependendo do dia, se for prática, se a gente for para a UBS, que é tipo o Sandu, PSF, fazer atendimento, a gente tem que estar lá 1h30, tipo, a gente tem que correr atrás de ônibus, atrás de carro para deslocar, às vezes a gente vai para outro município que fica a 30 minutos de Viçosa para fazer essa parte prática, entende? E quando não é assim, quando é aula, a gente volta às 2 horas e geralmente vai até às 5 ou às 6 horas da tarde. E à noite a gente janta e o tempo que a gente tem à noite é para resolver tudo que a gente tem que resolver. Correr atrás do que precisa ser resolvido na semana, fazer alguma coisa na cidade, comprar alguma coisa que precisa, ou se não, estudar, né? Porque a gente precisa ter um tempo para estudar a matéria que a gente viu durante o dia. Então, fica muito acumulado. Fim de semana é estudando a matéria da semana que ficou acumulado, ou estudando para a prova, resolvendo trabalho, né? Fazendo diversas coisas. Então, não é fácil, velho. Correria, né, cara? Correria, mas é a questão, né? Para a gente conseguir hoje... na verdade, para te ser sincero, eu tenho muito medo de tudo que é fácil. Aí eu percebo que tudo que é fácil, né, quando te vem uma proposta, seja rico seguindo 3 passos, né, venda esse produto que você vai ser bem sucedido, como essas correntes que nós temos aí, né? Já sai fora. Cara, nada é fácil, velho. Nada é fácil. Nada que é digno, digamos assim, é fácil, né? A gente percebe que tudo tem que ter trabalho, tudo tem que ter esforço, tudo tem que ter vontade, e é assim mesmo, é assim que nós vamos conseguir quebrar, né, o trivial. E é interessante você dizer isso, porque a medicina são 6 anos, 6 ou 7? 6 anos. 6 anos, né? Eu tenho um amigo Mas que está isso é para você formar clínico geral, né? Tipo, você formar Sim. clínico geral. Se você quiser especialização, é mais 3 ou 5 anos, dependendo da especialização que você escolher. Ok. Mas aí você já pode conciliar, né? Sim. É difícil, né? Conciliar você clinicando e ao mesmo tempo tendo que Fazendo estudar. Deve ser residência. difícil. Mas é a vida, né? É o trabalho que tem que se haver, né? Eu tenho um amigo que está estudando na Argentina, um amigo até aqui da igreja, filho do pastor que foi ordenado ao ministério junto comigo, né? E é um amigo aqui da igreja de Porciúncula, Igreja Batista em Porciúncula, ele está estudando na Argentina, né? E aí tem toda aquela questão, né? Ele estuda lá e quando ele voltar para o Brasil, me parece que ele tem que fazer mais um ano, uma parada assim, né? Para que tenha a licença para poder, né, clinicar aqui no Brasil. E é pesado, é uma rotina pesada. Eu acompanho ele, eu tenho uma boa amizade com ele, é uma rotina pesada. Inclusive, eu poderia até fazer uma live com ele, né? Já que ele estuda na Argentina, seria interessante, né? E aí eu teria. Tem muita gente que quer saber como é que isso funciona, né? Eu teria aqui um médico, né,
brasileiro e um médico argentino, né? Apesar de ainda não haver a formação, mas nós acreditamos nisso, na dedicação de vocês são muito dedicados, ambos, Sim, sim. né? O Pedro Matos, nem sei se ele está aqui, talvez ele esteja até aqui, que na outra live ele estava, né? Ô Danley, inevitavelmente eu vou ter que entrar aqui num assunto um pouco delicado, né? Eu queria até contar um pouco da história da minha infância, que eu fui descobrir, rapaz, que havia preconceito na minha adolescência. Porque eu era loirinho, né? Hoje eu não sou loirinho mais, né? Hoje meus cabelos estão branco e castanhos escuros, né? Mas eu era loirinho, cabelinho aqui, olhinho claro, né? Verde, meus olhos são verdes. E o meu melhor amigo era negro, né? Eu gosto muito da expressão preto. Eu prefiro, eu acho mais autêntico. Eu gosto mais. Eu acho que quem evita é porque tem alguma coisa. Por isso que eu nem evito. Eu tenho dois amigos aqui em Porciúncula que os dois chamam Rodrigos, são da igreja. E um chama um de Rodrigo Branco e outro de Rodrigo Preto, né? Porque para mim é uma loucura isso. Eu fui descobrir o preconceito na adolescência porque para mim isso não existia. Porque o meu amigo na infância era negro, meu melhor amigo, o cara que estudava comigo na mesma sala, nós temos até fotos juntos, nós andávamos, morávamos na mesma rua, no mesmo bairro. Então, eu, até mesmo pela educação que eu recebi dos meus pais, né, e por ter também, né, o meu avô negro e toda essa questão, eu não sabia dessa questão, e por isso que eu penso que parte muito da questão da educação, né, daquilo que nós recebemos como ensino, do berço, né, que vem essa questão. Então eu fui descobrir a questão do preconceito racial, cara, já na adolescência, porque isso para mim não existia, e eu não conseguia enxergar isso devido a essa questão na infância. Eu não conseguia enxergar essa distinção, para mim não fazia nenhum sentido isso, né? Alguém ser considerado diferente do outro por causa de uma questão de pele ou de cor, isso para mim, aliás, isso para mim é uma loucura, né? Eu penso que é uma loucura. Mas, assim, eu estou dizendo com relação a quando me foi apresentada essa ideia de preconceito. E eu queria saber de você, é um assunto delicado, me parece que você é o único negro na sua ala, na medicina. Da minha sala. É porque isso é um pouco complicado de se conversar hoje em dia, porque hoje em dia tem uma questão de colorismo. Você é negro por ter traços de pessoa negra. Então tem gente que tem uma cor um pouco mais próximo de pardo, mas que eles consideram negros. Então, às vezes, a gente tem que esclarecer um pouco sobre que tipo de visualização que a gente está tendo do negro. Se for cor de pele, sim. Eu sou o único e muitas das pessoas que seguem o meu canal falam isso. Porque, não, negro é o cara que tem a cor de pele. Tanto que na foto que eu tirei, eu sou o único que é negro. Tem as pessoas que têm traços e que são consideradas negras, sabe? Então, às vezes, é bom a gente esclarecer isso, senão sempre vem alguém falando: ah, não, mas fulano de tal é negro porque tem cabelo cacheado e assim assado, entende? Ok. Porque se for por essa lógica ou pela descendência, né, eu sou, né, e na verdade, na minha documentação, eu sou pardo, né, no caso. Né? Mas a questão você percebe ou já percebeu alguma questão de preconceito com relação à sua pessoa? Eu estou falando na academia já, né, como estudante de medicina, ou você percebe que nós estamos evoluindo enquanto sociedade com relação a isso, ou que as pessoas estão se preocupando mais com essa questão que, na verdade, não deveria nem haver, né? Na verdade, eu estou levantando essa bola aqui, não é nem por uma questão de levantar a bandeira, é porque eu acho que deveria ser um assunto que não deveria haver, porque não deveria existir, né? Essa é a minha opinião, né? Eu acho que não existe, mas, enfim, infelizmente existe. Não deveria existir, que seria o ideal, mas, infelizmente, a gente sabe que existe, né? Dentro da própria estrutura, né? Quando se tira a foto lá, né? A turma de medicina,
Você vai perceber na própria foto que dentro de uma estrutura social existe toda essa questão, né? É algo assim que não se trata de levantar bandeira, é um fato. Não temos como fugir disso. Então, como você percebe? Você já sofreu esse preconceito ou você percebe que nós estamos melhorando como sociedade? Então, em parte relacionado aos alunos e aos professores, eu nunca senti e nunca recebi verbalmente, pelo menos não que eu saiba, algum ato de preconceito, entende? Só que é muito o que eu falo com a galera que vem me perguntar, porque é muito fácil você não ser preconceituoso com um cara que é youtuber, com um cara que tem não sei quantos mil seguidores, com um cara que é um dos melhores do time de futsal do seu curso, entende? Porque eu, querendo ou não, me destaco também no time de futsal da medicina, tanto que eu levei eles à final do campeonato, que teve lá na UFV. Então, querendo ou não, eu tenho um status social. Então, às vezes, eu acho que isso pode influenciar nessa questão do meu julgamento, entendeu? Do meu julgamento em relação às pessoas, que às vezes elas podem me tratar assim. Mas deles, não. Todo mundo é legal, todo mundo me trata muito bem, sabe? Eles fazem questão, tem muitos lá que são da área de humanas, assim, que gostam de humanas e prezam pela luta em prol contra o racismo, né, no caso. Mas eu já sofri racismo de uma pessoa negra, lá no departamento de medicina. Um cara que eu... Então, você vê, é um cara que... Ele é porteiro, ele era porteiro, eu não sei quem que é, só que, tipo assim, foi no primeiro período do curso. Porque ele ficava na portaria e terminando a aula, eu queria usar a sala de informática. Ela estava fechada, só que eu não sabia que tinha que pegar um documento com o professor para levar lá para ele liberar a chave, sabe? Eu, na inocência, calouro, fui lá perguntar a chave. Perguntar a chave não, pedir a chave, né? E a primeira coisa que ele virou para mim e falou foi o seguinte, ele virou assim e falou, você estuda aqui? Tipo assim, eu tava com camisa de frio, eu fiz questão de abrir a camisa de frio e mostrar pra ele que minha camisa de baixo tava escrito medicina. Eu falei, não, eu estudo aqui sim. Ele, não sei o que é lá, não é nada disso. Eu falei assim, eu virei assim pra ele, aqui, muito obrigado, eu não vou querer a chave mais não, sabe? É um racismo estrutural que já tá enraizado na sociedade, no qual as pessoas negras têm preconceito com outras pessoas negras, entende? Sem saber, sem perceber, mas na hora eu percebi, na hora que ele falou, assim, ele podia muito bem ter perguntado assim, você tem o documento que precisa para pegar a chave aqui? Mas não, a primeira coisa que ele perguntou foi o seguinte, você estuda aqui? Tipo, um negro não pode estudar no departamento de medicina, sabe? Talvez até pela própria experimentação dele, né? Talvez por ter sofrido ou entendido que a posição dele nunca poderia ser uma posição, digamos assim, dentro de uma pirâmide da sociedade, vamos dizer, né? Galgar um lugar de maior proeminência, né? Poderíamos dizer assim, apesar de ser uma coisa assim complicada a gente dizer que um médico tem mais proeminência do que um pedreiro, sei lá, para mim é também um pouco de absurdo, mas infelizmente a sociedade se apresenta dessa forma, né? O pessoal está dizendo aí que a sua voz está dando um pouco de eco. É engraçado que todas as lives que eu tenho feito, as pessoas estão dizendo que a voz está com um pouquinho de eco, mas é um pouquinho só, e pode ser que seja a minha conexão, apesar da minha conexão que ser uma boa conexão, né, tem toda essa questão de ping, tem toda essa questão aí, mas está legal, o pessoal está falando que está legal, está dando para entender. Então tá mas, bom. Odanley, me desculpe até ter entrado nesse assunto, não sei se você se incomoda. Não se incomoda não. Na verdade, não. Eu antes da gente começar a live aqui, eu estava até respondendo uma das pessoas que me segue lá no YouTube, porque eles me mandaram uma mensagem no Instagram com um projeto lá de Salvador, uma galera lá de Salvador que está com um projeto para pessoas negras que querem, não é tipo ter um lugar de fala, mas representar toda uma minoria, entendeu? E eles me escolheram para esse projeto e eu aceitei. Eu tava até conversando com o cara que eu falei com ele, quando a internet lá em casa voltar, a gente conversa melhor e tudo, mas querendo ou não, eu já faço parte disso, entende? Mesmo se eu não quiser participar, eu já faço parte. Ontem eu vi uma entrevista do Mutad, eu estava vendo
aquele programa do Pedro Bial, e ele estava com a Glória Maria, né, que passou por está passando, né, por um turbilhão, um problema complicado, né, ela está se recuperando de um tumor, né, e ela esteve relatando um pouco da sua experiência, como tem sido, as reflexões que ela tem feito, e ela estava criticando um pouco, né, todo o próprio movimento, né, em torno dessa bandeira, porque ela tem visto muitas coisas erradas dentro do próprio movimento e ela tem se tornado uma crítica do movimento por pensar que as pessoas estão extrapolando em algumas questões. Existe essa questão agora da nomenclatura, né? Que é interessante, o preto e o negro. Você faz distinção disso? Como que você pensa sobre isso? Então, cara, tipo, eu não costumo fazer distinção. Por exemplo, eu chamo a maioria dos meus amigos ou das minhas amigas que são negras de preta, ou de preto, ou se não de negro. Para mim não tem essa questão de diferença. Geralmente, entre nós que somos negros, a gente tem uma maior naturalidade para falar qualquer uma dessas duas palavras sem sentir um peso, entende? Para a gente é muito natural. Geralmente as outras pessoas que não fazem parte ou que não são negras que se atentam mais a isso, sabe? Do tipo, Entendi. não, eu posso chamar ele de preto ou de negro, entende? Uhum. É interessante isso que você está falando, porque é o que eu te disse. Para mim, eu só fui descobrir que existia essa questão de preconceito da adolescência. Então, para mim, nunca fez muita diferença toda essa questão. E eu te digo abertamente, de forma estrutural, às vezes nós precisamos rever os nossos conceitos, nossos valores, porque nós aprendemos, às vezes, até de forma involuntária, sobre algumas questões, né, como o machismo, como toda essa questão racial, e isso vai demandar muito da educação que nós recebemos, da forma como nós fomos educados. Isso é uma questão que, inevitavelmente, né, vai ecoar, né, no futuro o tipo de educação que nós recebemos. Mudando, então, como diz meu pai, de pau para cavaco, nós estamos aí numa pandemia, cara, numa pandemia. E como que vocês, alunos de medicina, têm se atentado para toda essa questão? Tem servido de laboratório para vocês toda essa questão de pandemia, de perceber, de agora perceber essa discussão, né, que não deveria nem existir, ciência ou não ciência? Poxa vida, o que vai trazer solução é a ciência, então não deveria nem existir essa discussão, né? Seria a mesma coisa de você chegar e dizer assim, pode construir uma casa com um engenheiro ou sem engenheiro? Ou seja, tem gente que constrói sem engenheiro, né, cara? Tem gente que constrói sem engenheiro, mas quanto tem risco. Então, cara, era uma discussão que não deveria existir, mas está aí acontecendo. E como tem servido de laboratório para vocês, toda essa questão? Isso tem, tipo assim, nos agregado um aprendizado muito grande em relação primeiro, a questão da ciência, que nem você falou, é uma doença que a gente nunca teve contato, é o primeiro contato que a gente está tendo, e a gente não sabia tantas coisas antes como sabe agora, tanto que a gente já está, os Estados Unidos já estão no segundo estágio de testes da vacina contra a Covid. Porém, a cada dia a gente aprende mais, porque uma coisa que não valia antes, já no dia seguinte já descobre que vale. Por exemplo, antes, no início só usava máscara quem era infectado. Agora não, agora tá todo mundo usando máscara para evitar contaminar as outras pessoas. Então, tipo assim, é algo que a gente vê que é dinâmico, que a gente vê e que a gente está aprendendo e vai ensinar para as pessoas, para os futuros médicos que vierem, como que está sendo esse cenário de pandemia que a gente está vivendo. Porque essa é uma coisa rara que poucas pessoas têm oportunidade de viver, de vivenciar, entende? E quando você vivencia isso, você vê o caos que isso traz e você vê como o profissional realmente é necessário nessas horas, sabe? O profissional da saúde. Não só o médico, mas os enfermeiros, os técnicos, entre outros, entende? Pô, são os nossos heróis, né, cara? Os médicos, os enfermeiros, né, os paramédicos, enfim, toda essa equipe de integração, né, dentro da ala médica, dentro da medicina, né, nos nossos hospitais, os nossos policiais, os bombeiros,
são os heróis do nosso tempo, né? Eu fiz ou teci um comentário aqui, como que nós vamos construir uma casa sem engenheiro. Aí o Guilherme, um amigo meu aqui, eu estava com ele há pouco, agora eu mesmo conversando, falei com ele da live, aí ele deu um joinha, ele é engenheiro, né? Aí ele deu uma saudação ali, ô Guilherme, é verdade, não tem como construir uma casa sem um engenheiro, né? Pode até construir, mas é arriscado. É a mesma coisa com relação à orientação que nós precisamos ter, né, médica, com relação a todas essas questões da pandemia, né? A automedicação ela é tão arriscada quanto a doença, né? E é perigoso, né? É perigoso. Sim. Por exemplo, eu comecei a estudar farmaco esse semestre. E uma das aulas introdutórias que a gente tem é farmacodinâmica e farmacocinética, ou seja, como que o fármaco age no corpo e como que o corpo responde ao fármaco. E uma das coisas que a nossa professora ensinou pra gente, porque nós temos nós temos dois professores nessa matéria, ela ensinou pra gente uma coisa chamada janela terapêutica, que é uma janela muito curta, o intervalo entre o remédio ser eficaz, o remédio não ser eficaz e o remédio causar problemas para as pessoas, entende? E é uma coisa é uma linha muito tênue. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai usar, quando você vai fazer. E essa já é uma das coisas que a gente já vê as pessoas fazendo há muito tempo com antibióticos. Por isso que surgiram essas superbactérias aí, porque as pessoas tomam antibiótico de maneira errada, de qualquer jeito, entende? Então é algo complicado isso, essa questão da automedicação. Eu me lembro, né, de uma conversa que eu tive há muito tempo atrás com um amigo do Thales, né, o Thales, nosso amigo, lá em Belo Horizonte, ele ainda, o amigo do Thales, o Felipe, ele era estudante ainda, né, de farmácia, né, me parece que a especialização dele, ele estava fazendo doutorado em ciência dentro dessa área aí de fármacos, né, eu não sei qual era a nomenclatura e tal, mas era algo assim, de uma pessoa que estuda sobre toda essa questão que você expôs aí. E ele esteve me dizendo na época que para um dipirona e para uma bancada de farmácia, né, são anos de testes, cara. Um dipirona, né? Então, é algo muito sério. E no momento que nós estamos vivendo, todo mundo querendo a fórmula mágica, né? Nós gostamos muito das fórmulas, né? Para tudo. Nós gostamos muito do estalar de dedo, né? Nós não queremos ter trabalho, nós não queremos sofrer. Né? Nós vivemos na geração da anestesia. Nós queremos anestesiar as nossas dores, os nossos sofrimentos, nós queremos anestesiar o nosso luto, nós queremos tudo rápido. Então é complicado. E isso alimenta, né, o coração das pessoas, sobretudo no mundo de fake news que nós estamos vivendo. Que aí o tiozinho lá da fake news vai e solta no grupo da família que agora o medicamento X é bom. Aí o sujeito vai lá na farmácia e enche a cara no medicamento X. Sim. E as coisas a gente sabe que não são assim, tudo demanda estudo, ciência. Né? Graças a Deus, né, que nós estamos aí em tempo recorde, talvez perto de uma vacina, seria tempo recorde, né? Mas não há nada seguro. Né? Eu estava vendo um especialista falando que uma vacina ela está em fase de teste. Ela passou por todas as etapas, chegou na última etapa, se ela falhou, pronto, joga fora e vamos para uma nova vacina. Então, cara, esperar. É esperar, não tem fórmula mágica. Vai, fala. Isso que você comentou é interessante, porque eu estava conversando com algumas pessoas esses dias. Minha mãe, por exemplo, ontem me perguntou quando que vai ter uma vacina pronta. Hoje eu estava na ponte conversando com um colega meu, ele falando sobre essa questão da vacina, de ter uma vacina, de ter um remédio, e junto com os conhecimentos que eu adquiri nessa primeira fase estudando farmaco, tipo, por exemplo, um remédio, que nem você falou, questão de pirona, para ser desenvolvido, às vezes ele leva 5 anos, mais 3 por causa da patente, gastam 800 milhões de dólares, não é nem reais. Se trouxer isso para reais, dá mais de sei lá, velho, eu não sei nem quanto que dá isso aí, fazendo cálculo hoje com o dólar variando do jeito que tá, mas é muito dinheiro investido, muito tempo, e as pessoas querem as coisas rápidas. Uma vacina normal, para ela ser desenvolvida, ela costuma demorar, em média, 2 anos para ser desenvolvida.
se ela passar em todas as fases, que nem você falou, né? Em todos os testes e com todos os parâmetros. Sem falar que esse tempo de 2 anos também é um tempo para a gente ver se ela vai ter efeito adverso ou não. Porque, por exemplo, a gente está saindo essa vacina da Covid, beleza. Se essa vacina ficar pronta, enquanto as pessoas estão pensando na vacina, eu que sou médico, eu estou pensando em quais podem ser as consequências futuras, porque a gente está fazendo testes muito rápidos para desenvolver o anticorpo, mas a gente não sabe quais são os efeitos colaterais a longo prazo, entende? E isso pode ser complicado lá na frente. Ok. Eu estava conversando com. Na verdade, eu não estava conversando. Eu entrei no meio da conversa porque meu sogro estava conversando com o primo dele, né, que é médico, trabalha na zona metropolitana ali do Rio de Janeiro. Ele mora em Petrópolis e ele e mais 600 foram afastados devido à Covid-19. Ele mais 600 da ala médica, enfermeiros, né, técnicos, enfim, de uma estrutura. O hospital me parece que teve que ser fechado praticamente, né? Um hospital referência, mas que houve um contágio assim absurdo e esses especialistas, né? Esses médicos, enfermeiros, enfim, eles tiveram que ser afastados e nós estamos conversando e eu sou muito curioso para tudo. Eu entrei na conversa e comecei a fazer algumas perguntas e ele disse o seguinte: a doença se apresentou nele somente com a dor na garganta, né, e uma rouquidão e uma febre leve. Uhum. Algo assim. Foi um sintoma mais ameno. Ele fez um exame do pulmão, o pulmão estava zerado, não teve problema no pulmão. Uhum. A filha dele também contraiu em um outro hospital, eles não estavam perto, né? Ela também é médica e ela contraiu em uma outra situação. E o que ele disse é o seguinte: essa doença ela se apresenta de formas várias, né? E vai demandar muito do organismo, há uma mutação no próprio vírus, e a coisa é muito louca, por isso que fica difícil, né, se chegar numa vacina ou numa situação que seja bom para todos os quadros, né? Isso dificulta muito, porque ela tem se apresentado de variadas formas e fica difícil realmente, né? Sim, eu estava conversando com o Thiago, que é baterista aqui da igreja, desse fim de semana que passou. Ele chegou para mim e me perguntou: Danley, essa doença é realmente séria? Você que é médico? Eu falei com ele: cara, isso é muito sério, porque, que nem você comentou, a gente não tem um remédio que a gente saiba que tem eficácia, a gente não tem uma vacina, então a gente está por conta do nosso próprio sistema imune. Cada pessoa tem um sistema imune de um jeito. Então, o meu sistema imune vai responder de um jeito que o seu pode não responder, o seu pode responder melhor e o meu pior. Então, tá cada um por si, entende? E é que nem você falou, ela se apresenta em vários aspectos em diversas pessoas. Algumas morrem, outras não têm sintomas, outras têm sintomas leves, outras têm sintomas graves, mas conseguem se recuperar. Entende? Isso eu acho que é bastante complicado. E a questão que você falou da mutação do vírus é real. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria já faz algum tempo já, foi quando essa disseminação começou, acho que um mês depois, mais ou menos, que eu voltei para casa, né, da universidade, e o vírus que começou lá na China não é o mesmo vírus que está na Europa. O vírus que a gente adquiriu aqui no Brasil é um vírus de característica europeia, que já é um vírus mutado do vírus chinês, entende? Então, é algo complicado. Há uma grande mutação. Geralmente as viroses elas têm essa característica, né, de mutação e de adaptação, né? Eu queria saber do pessoal aí, né? Nós temos aqui em torno de uns 10 minutos, né? Se alguém teria alguma pergunta, algo também que queira contribuir nos comentários aqui, para a gente poder comentar aqui, tá? Fiquem à vontade, nós temos aí em torno de 10 minutos. Né, daria aí para a gente. E 10 minutos não por nossa parte, mas porque o Instagram nos limita, né, a isso. Mas nós gostaríamos de saber de vocês aí. Você percebe, Danley, que a crise ela nos tira da estagnação, né? A crise ela tem consigo o poder de nos mover, né? Ou para alguns paralisar, né? Infelizmente,
porque vai depender de como nós absorvemos isso, né? Aham. Mas, no seu caso, na sua experimentação, na sua experiência, a crise, ela te fez mover ou ela te paralisou, ou os dois? Você desfrutou, eu não diria desfrutar, né? Porque quando nos paralisa não é desfrutar, mas Aham. você experimentou esses dois momentos? Não, eu não experimentei o momento de ficar estagnado. Muitas pessoas ao meu redor experimentaram isso, muitas pessoas hoje em dia estão experimentando isso e às vezes elas viram para mim e falam: cara, por que que eu vou estudar se amanhã eu posso não estar vivo? Se o mundo pode acabar amanhã com essa pandemia. Sendo que para mim não, para mim essa oportunidade essa crise que a gente está tendo, essa oportunidade de ficar em casa, está sendo um momento de crescimento, porque eu estou estudando coisas que eu não teria tempo de estudar na faculdade. Entende? Eu comecei a estudar mais profundamente audiovisual, design, comecei a estudar animação 2D, outras coisas que eu queria investir, mas que eu não tinha tempo. E isso sim, a crise ela realmente nos faz crescer quando nós somos adaptáveis, entende? Porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, cara, como é que eu faço para ter a evolução que você teve estudando para o Enem? Eu falei assim, cara, eu só tive essa evolução que eu tive porque para mim era tudo ou nada. Eu sabia que no ano seguinte meu irmão ia começar a trabalhar e ia parar de estudar. Então, ele que estava me ajudando, ele estava ajudando a me manter meus estudos. Então eu falei, velho, ou é esse ano ou é esse ano. Eu passo, eu passo. E eu passei, entende? Então, querendo ou não, a gente sim influenciado por essas crises, só que a gente tem que saber lidar com isso, entende? Entendi. Entrou aqui o Rude Reis eu fiz uma live com ele de história. Quem quiser perceber essa live, está no meu canal lá do YouTube. Foi muito boa a live também, né? Falando de história. É, a Isadora está perguntando aqui, boa noite, em questão de cursos, né? Quem está no ensino médio, é bom colocar o que no currículo, mas aqui seria a ideia, Isadora, sobre o que? No currículo para tentar medicina ou estudar sobre medicina, enfim. Seria bom definir um pouco, né? Um pouco mais. Definir para a gente, só para a gente entender, né? Nós temos um tempinho aqui, porque se for, você está no ensino médio, você pretende fazer vestibular para medicina. Quais são as matérias que você deve focar mais, Darley? Natureza, tipo, física, química, biologia, matemática. Muita gente acha que matemática não é interessante, mas para a gente da área da ciência, matemática é fundamental. Querendo ou não, a gente tem que lidar com gráficos, tem que lidar com estudos, estudos para saber se os remédios funcionam ou não, tem que saber analisar um bom. Como é que fala? Nossa, me fugiu a palavra agora. Os artigos que são postados, os artigos, Sim, estudos sim. de caso, a gente tem que saber analisar bem isso, sabe? E se você não tiver uma base nessas coisas, principalmente em natureza, que é a base de tudo para você começar o curso na área da saúde, você não consegue sair do lugar. Então, Isadora, se for com relação à medicina, está respondida a sua pergunta, né? Então, é focar nessas áreas aí para ter uma preparação no seu currículo de estudos e aí, na hora da prova, cair dentro, né? Tem um outro comentário aqui. Boa noite. Vocês acham que o momento que o momento é certo de aumento do salário dos profissionais de saúde? Vocês acham que é o momento, né? Se é o momento, eu não sei. Eu não sei, saberia responder essa pergunta. O que você pensa, Darley? Então, essa questão eu acho um pouco complexa de se responder, porque, querendo ou não, os profissionais da área da saúde já reclamam que recebem pouco. Só que, como para mim é uma realidade muito discrepante você sair, tipo, eu não recebo nada hoje, eu só recebo um AdSense do YouTube, algo que é muito pouco. Para o fato de quando eu formar eu vou receber 10, 15 mil, então isso para mim já é um salário bom. Só que para muitas pessoas que já estão na área, isso é um salário muito baixo, e principalmente para o esforço que eles estão tendo agora, porque eu realmente estou vendo que a galera está sofrendo, os médicos têm que ficar afastados da família, os médicos não podem, por exemplo, quem escolhe trabalhar
em lugares com um nível alto de contaminação pela Covid-19, né? Eles às vezes têm que ficar com a mesma roupa durante 6 horas seguidas, sem poder ir no banheiro, sem poder comer, sem poder fazer nada. Isso é um esforço muito grande para o pouco salário que eles recebem, entende? A grande questão que eu penso é o seguinte, né? Eu acredito que nós temos mais alguns minutos aqui. A questão não é nem por questão de merecimento, porque o nosso desejo era poder premiar os heróis. Então, por uma questão assim ideológica, eu acho que por merecimento eles deveriam ganhar realmente muito mais, porque é a linha de frente, né, tanto a ala aí da medicina, né, da saúde pública, digamos assim, ou até da saúde particular mesmo, né, o pessoal da polícia, o pessoal do bombeiro. A questão né, que nós também estamos numa crise econômica. Será que nós teríamos condições, né, de estabelecer esse prêmio, que seria um prêmio, seria premiar, né, e pensar que eles mereciam realmente? Então, eu penso, merece, pô, são heróis, né? Quem não quer dar um prêmio para um herói? Então, por merecimento, eu acho que sim. Agora, a questão é saber, nós estamos numa crise econômica e como que vai resolver? Né? Sim, Fica sim. difícil ter dinheiro para tudo e agora nós precisamos aprender a priorizar. Né? Essa crise tem nos ensinado, até mesmo nas nossas casas, nos nossos lares, a priorizar e a economizar, porque agora nós estamos lidando com prioridades. Né? Nós não sabemos como que vai ser daqui a um mês com essa recessão. Então, nós estamos comprando o essencial, nós estamos nos privando de alguma coisa, é uma realidade, né? Então, eu não sei se nós respondemos, mas está aí o Rude. Né? O mestre é você, Rude. Aqui quem ensina é você e deu uma aula de história para a gente. Quem quiser conferir é só lá no YouTube. O que vocês acham sobre a possibilidade de adiamento do Enem? Vai lá, Danley, rapidinho, que eu acredito que a nossa live já está terminando, mas dá para responder. Então, eu acho essa questão complicada. Eu estava debatendo com o pessoal hoje, com meu irmão e com um colega meu na ponte, porque é o seguinte: a galera que entrou que foi aprovado no Enem do ano passado e que entrou no ano passado, eles nem estudaram esse ano. Aí eu fico pensando comigo, se já mal tinha vaga para aquelas pessoas, como é que eles vão empurrar mais uma nova leva de pessoas para dentro da universidade? Sabe, às vezes eu fico pensando comigo como que essa questão vai ser organizada se o Enem não for adiado. Sabe? E principalmente olhando a questão da desigualdade social que tem relacionado a isso, porque muitas pessoas agora não estão conseguindo estudar. Então, só quem tem dinheiro que vai conseguir estudar, entende? Então, além de ser uma questão de espaço, de conseguir alocar toda essa nova leva de estudantes para dentro das universidades, o que talvez seria impossível para algumas universidades, tipo a UFV. A UFV não é uma UFMG que abre vaga 2 vezes no ano, entende? Então fica um pouco mais complicado, cara. Eu acho que às vezes devia ser adiado, sim. Você está dizendo, a sua argumentação é sobre até uma questão estrutural, né? Isso. Uma questão de demanda, né? Não teria vagas para demanda, né? É uma questão complicada, tem centenas de pessoas nas filas, né? Infelizmente no Brasil é assim, né? Mas chega um momento que a estrutura também não suporta. Rude, a sua pergunta é excelente, cara, mas eu digo que a resposta do Danley ela serve de norte, talvez não como uma resposta definitiva, mas para pensarmos e refletirmos também sobre essa questão de estrutura, né? Se por um lado nós precisamos, né, capacitar, colocar pessoas, né, dentro dessa questão, por outro, né, nós teríamos que ter uma estrutura aí. É complicado sim. Toda essa questão. Danley, meu irmão, muito bom estar com você. Né? Mais uma vez eu vou dizer, eu tenho muito orgulho, né, de certa forma ter feito parte da sua vida e ainda fazer. Né? Eu te vi com meio metro, né? Agora você está aí um homenzarrão, né? Um cara do bem, temente a Deus, que tem caído dentro aí dos estudos, né? A sua dedicação nos estimula. Pensar que hoje você está fazendo medicina numa federal, cara, é um motivo de muito orgulho por conhecer a sua história,
saber das suas dificuldades na infância, na adolescência, e você superar tudo isso, que nós estamos numa live falando de superação em momentos de crise, por isso que eu tenho trazido aqui pessoas com histórias de superação que pode trazer um acalanto, um alento para os nossos corações. Então, querido, um abraço, tá? Suas considerações finais, você tem, nós estamos como na época eleitoral, né? Você tem 15 segundos. Não, eu só queria agradecer a participação aqui, foi muito bom bater esse papo e eu acho que valeu demais, agregou bastante, tanto para nossas vidas como para a vida das pessoas que estão assistindo. Gente, obrigado. Vai